Eu conheci uma pessoa sendo do job, eu saí dessa vida do job, eu acho que eu tô arrependida e quero voltar a ser garota de programa novamente. A gente começou a sair, ele me pediu namoro e me tirou dessa vida do job, mas ele faz algumas coisas que me deixam muito brava. Ele me dá os presentes e depois toma os presentes de mim. Foi o que aconteceu com a moto que ele me deu. A moto estava no nome dele, a gente brigou. E ele pediu a chave e tirou a moto de mim. Eu tenho uma filha de 7 anos, ele trata muito bem ela. E um dia a gente foi na pediatra da minha filha. A pediatra disse que era pra reduzir um pouco o açúcar da alimentação da minha filha. E um dia eu dei um pouco de guaraná pra minha filha e ele surtou. E colocou todos os guaranás fora, pegou os guaraná que tinha na geladeira e jogou tudo no ralo da cozinha. Ele surtou. E a minha filha estudava antes num colégio público. Já tinha uns amiguinhos dela e ele colocou ela num colégio particular. Ela tava fazendo os amigos novamente. E na briga que a gente teve, sabe o que ele fez? Ele tirou ela do colégio particular e colocou ela numa rede pública, mas outro colégio. E ela teve que fazer os amigos novamente. Ele fala que eu sou ogra, que eu não dou carinho, só que ele tem atitudes que me distanciam dele. Eu peguei também ele conversando com a ex-namorada dele. E eu falei, por que você tá conversando com a ex-namorada? Ele disse, eu só tô conversando com ela porque ela tá me devendo um dinheiro. E se ela descobrir que eu tô namorando, aí sim que ela não vai me pagar. Como é ele que tem o dinheiro, ele que paga todas as contas da casa. E aí ele fica jogando na minha cara que ele que paga tudo e que a casa é dele. Só que eu penso assim, se a gente tá morando juntos, a casa não é dele, a casa é nossa. Eu reconheço, eu sou mulher, eu sou chata com esse negócio de limpeza, gosto da casa organizada e ele é bagunceiro. E ele fica reclamando, fica falando assim, para de falar que eu tenho que colocar a toalha no lugar, para de falar essas coisas porque quem paga as contas sou eu. Ele joga essas coisas na minha cara. E eu tenho muita vontade de voltar pra vida de garota de programa, porque na época eu não tinha metade dos problemas que eu tenho hoje e eu ainda tava com o bolso cheio. Mas por que eu ainda não voltei? Por eu amar ele. Eu gosto muito dele. E eu espero que ele mude esses comportamentos comigo. Eu fico nessa esperança. Eu sei que eu sou falha, eu tenho meus defeitos. E também sei que não deve ser tão fácil lidar com uma pessoa que tenha filhos, porque ele não tem filhos. E é o combo, é eu e a minha filha. Eu terminei o relacionamento com ele ontem. Ele tá me pedindo perdão, tá falando que vai mudar. Mas eu tô com 2 corações. Eu não sei se eu volto pra ele ou se eu volto pra vida do job, que eu não tinha metade dos problemas e ainda tinha bolso cheio. Porque você, homem, não deve salvar uma Juliette que fez escolhas ruins no passado. Muitos homens acabam caindo na ilusão de acreditar que podem salvar uma deusa rara que fez muitas escolhas ruins na vida e transformá-las em esposas. Parece até um enredo bonito de filme, onde o herói chega e muda o destino da digníssima que se perdeu pelo caminho. Mas na vida real isso quase nunca acontece. O homem que entra nessa missão não só perde tempo, como também acaba sofrendo, porque tenta construir em cima de algo que já está desgastado e marcado por decisões que não foram dele, mas dela. Uma Juliette que passou anos vivendo de festas, escolhendo sempre os mesmos tipos de homens que não ofereciam compromisso, buscando apenas emoção emadeirada sem pensar no amanhã, não vai de repente acordar transformada numa parceria ideal só porque encontrou um cara disposto a aceitá-la. Ela fez escolhas, e escolhas trazem consequências. A grande verdade é que a vida cobra cada conta do ser de luz que acreditou que o tempo da juventude nunca iria acabar e que sempre teria portas abertas. Quando os anos passam e aquela digníssima percebe que já não tem o mesmo brilho de antes, ela começa a procurar um porto seguro. O problema é que o porto seguro não é escolhido por amor ou admiração, mas sim por necessidade. Ela precisa de estabilidade, de alguém que banque a vida que ela não conseguiu manter sozinha, de alguém que assuma a responsabilidade dos erros dela. E o homem que cai nessa armadilha acha que foi escolhido porque é especial, quando na verdade só foi escolhido porque estava disponível no momento em que ela não tinha mais as mesmas opções. O que muitos não entendem é que essa deusa rara que passou anos ignorando homens sérios não mudou de mentalidade, apenas mudou de estratégia. O coração dela continua valorizando aqueles mesmos caras que nunca quiseram nada sério, mas como já não é mais procurada por eles,
decide se contentar com o que tem à mão. E o homem que aceita isso entra em um jogo desequilibrado, porque dá tudo de si em troca de algo que nunca vai ser recíproco. Uma Juliette que gastou sua juventude de festa em festa, correndo atrás de emoções passageiras, muitas vezes carrega marcas que não desaparecem. Relacionamentos fracassados, lembranças de rejeições, mágoas não resolvidas, filhos de outros relacionamentos, expectativas quebradas, tudo isso faz parte da bagagem dela. E o homem que tenta salvá-la assume junto essa bagagem sem ter culpa de nada. No início pode até parecer que vai dar certo, porque ela mostra gratidão, fala em mudança, promete ser diferente. Mas o tempo revela a verdade e o homem percebe que não está sendo amado de verdade, está apenas sendo usado como suporte. É preciso lembrar que cada escolha que uma digníssima faz molda seu futuro. Se ela escolheu por anos priorizar madeiradas rápidas, ao invés de construir uma história sólida, isso já mostra qual era o valor dela naquela época. Se ela riu de homens que queriam compromisso, se desprezou quem oferecia seriedade, se buscou apenas aventuras passageiras, não cabe agora ao homem acreditar que vai ser diferente com ele. A mentalidade dela não muda porque encontrou alguém disposto a assumir. Muda apenas porque já não consegue repetir o mesmo padrão de antes. É importante dizer que não é culpa dos homens. A responsabilidade é toda da própria Juliette, que tomou decisões ruins e que agora precisa lidar com as consequências delas. Foi ela quem escolheu se entregar para quem não respeitava. Foi ela quem desperdiçou o tempo de juventude. Foi ela quem preferiu sempre emoção rápida a compromisso. O homem não deve pagar esse preço, porque não foi ele quem viveu essas escolhas. Alguns tentam justificar dizendo que todo mundo merece uma segunda chance, mas a questão aqui não é sobre perdão, e sim sobre valor. Uma deusa rara que sempre prezou por respeito, que cuidou da própria imagem, que soube selecionar bem com quem se relacionar, continua valiosa ao longo do tempo. Já aquela que não se cuidou, que fez de tudo sem pensar nas consequências, que gastou a fase mais importante da vida em erros repetidos, não pode esperar ser tratada da mesma forma. Cada ser de luz colhe o que plantou. Quando um homem entende isso, ele se protege. Ele para de acreditar que é missão dele salvar alguém que não quis se salvar antes. Ele percebe que não precisa ser terapeuta, não precisa ser pai substituto, não precisa ser suporte para arrependimentos alheios.